Fala galera do Cloth Myth, estamos em mais um vídeo. Hoje vamos dar sequência à história da linha Santo Cloth Myth Appendices. Nessa terceira parte do vídeo, provavelmente será a última parte, nós vamos ver a decadência dessa linha. Como que essa linha chegou num nível tão alto, tão absurdo, vendendo bastante, e depois começou a cair. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, e vamos pro vídeo. Se você não assistiu a primeira parte, a segunda parte, não tem problema. Você está assistindo já a terceira parte. Mas eu recomendo você dar uma pausa, assistir a primeira parte e depois a segunda, para você depois vir para esse vídeo, para você ver toda a história completa da linha Santo Cloth Myth Appendices. Então bora lá, beleza? Então bora lá. 2011, Aioros de Sagitário. Vocês, o Aioros Sagitário, a caixinha dele, vou até abrir aqui para vocês verem. Tem bastante peça aqui, Aioros /C e tudo. Eu ainda vou comprar um Aioros 1.0 só para fazer a montagem. Caixa bonita, simples, bem legal. Adorava o lance de abrir feito um livro. Foi o ápice para mim assim, da linha. Foi uma das melhores peças que ela já lançou. Tirando a questão dos acessórios para as Pandora's Box, que ficaram raríssimas rapidamente. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, hoje se for pegar, são peças caríssimas. Eu não vou falar preços aqui não, porque varia muito de preço e você não consegue comprar lá fora para importar. É muito difícil. Você deve conseguir às vezes em leilões, ou se você for no Japão em alguma loja, você deve achar alguma coisa. Você vai ter que dar uma garimpada, mas são peças raríssimas. Muita gente acabou optando pelas versões alternativas das Pandora's Box para tê-las na coleção. E eu acho que a Bandai teve uma grande oportunidade de relançá-las nas versões Revive dos Cavaleiros de Ouro Santo Cloth Myth X. Ela não colocou lá o Kiki Appendices. Por que ela não colocou a Pandora Box respectiva de cada cavaleiro nas suas versões Revive? Perdeu o time, né? A não ser que ela relança de novo. Bom, em 2012 já começamos com um item que foi, na minha opinião, foi uma decadência total da linha Appendices. Tivemos o lançamento do Mist, se eu não me engano, em 2011, certo? O Mist de Lagarto Santo Cloth Myth. Figure horrível, feia, e é um personagem que eu acho bacana, interessante, um personagem que demonstra o poder de um Cavaleiro de Prata, né? O primeiro personagem que carrega uma armadura de prata, né? Tirando a China e a Marin só apareceu com a armadura nesse episódio, a China já tinha aparecido antes, né? Mas eram episódios fillers, né? Não eram os episódios, não eram finais da história. Então, o Mist foi o primeiro Cavaleiro de Prata que apareceu. Então, foi o primeiro item da linha Santo Cloth Myth que foi lançado, se não me engano, Cavaleiro de Prata. Teve também a Marin, a China foram lançados depois. A China foi no final de 2011. Mas, pois bem, figura horrível do Mist. Até hoje, a Bandai decide fazer o quê? Vamos fazer o Appendices para dar aquele up. O Appendices, ele melhorou sim a peça. O molde do cabelo, mas você não montava o bustozinho. Montava esse aqui, o bustozinho, o personagem com a armadura bonitinho. Você montava o Mist peladão. Aquela cena clássica. Tudo bem, tem no anime, porque a figura do Mist vinha ele peladão, boneco à parte peladão. Muita gente não comprou essa peça, porque não deu aquele up necessário que a figura precisava. Ela trabalhou muito bem na escultura do corpo do Appendices do Mist, lá, a estátua peladona lá com o raio de sol. Ficou bem feita. Mas será que era necessário? Então esse Appendices você consegue achar com muita facilidade esse Appendices para vender. Inclusive o Mist também você consegue achar para vender. Então esse Appendices caiu muito. E não é só por conta da estátua. As faces não ficaram tão chamativas, as expressões não ficaram tão chamativas. Então ali já começou a decadência. Neste mesmo ano, né, já tinha iniciado já os Cavaleiros de Ouro da linha Santo Cloth Myth X. Que foi a linha que meio que começou a empurrar, né, a bater de frente com a linha Appendices. Porque foi nesse momento que a Bandai não fez mais Appendices dos Cavaleiros de Ouro. E ela estava fazendo. Nem que seja 2 por ano, ou 2 a cada 2 anos, que seja. Ela estava fazendo. Mas a linha Santo Cloth Myth X, querendo ou não, foi uma linha que veio para uma forma de evoluir. Uma evolução da linha 1.0, certo? Eu não vou falar muito dela aqui, porque aqui vamos falar sobre Appendices. Mas querendo ou não, a linha X, ela fez com que a linha Appendices começasse a cair. Porque faltavam fazer os Appendices para os Cavaleiros de Ouro, Máscara da Morte, que precisava muito, Shura precisava e muito, certo? Eram as duas figuras que mais precisavam de Appendices. O Aldebaran nem tanto, mas acho que se fizesse seria totalmente bem-vindo. E o Afrodite também, se fizesse, também seria extremamente bem-vindo. E também o Doku de Libra, esse realmente precisava.
Saiu um protótipo na revista, no Almanac, vocês estão vendo a imagem, do Dokuplane, certo? Que vinha o Dokuplane, ele, quando ele usa o isofetaminos, né, ele quebra aquela casca velha dele, sai o Doku jovem, com o tigre nas costas, tá tudo bonitinho, e vinha o Mestre Ancião Estátua, que foi utilizado para a Pandora Box Volume 1, beleza? Então esse projeto foi descartado. Também mostrou o Mu de Ares, Plain, versão Plain Cloth, e vinha o apêndice do Kiki, né, a estátuazinha do Kiki, que veio no volume 3 da Pandora Box, e o Mu foi descartado. Então esses dois protótipos aí ficaram também de lado. Eu vou fazer isso no próximo vídeo, falar sobre esses protótipos. Bom, aí já começou a decadência através do Mid de Lagarto, já encerrou. Ali foi assim, acabou. Esquece a linha Apêndice, porque não vendeu, vamos focar na linha X. E a linha X teve suas melhorias, óbvio. Bom, depois de 5 anos depois, em 2017, tivemos alguns lançamentos, relançamentos, mas não desses apêndices que eu mostrei para vocês, e sim de acessórios, e não é da Pandora Box. Mini Object. Tivemos a versão Tamashii World Tour, edição de 10 anos, que foram os Mini Objects, tá, dos Cavaleiros de Ouro, que foram lançados em 2010. Então eles resgataram, e teve a Tamashii World Tour, onde a Tamashii passava por vários países, chegou a vir até no Brasil aqui, na CCXP, de 2017. Lembra quando ela veio, teve as armaduras de ouro, tamanho família e tal? Então ela fez o lançamento dos Mini Objects, versão comemorativa de 10 anos, da Tamashii World Tour. Isso, beleza? Tivemos também 2 Mini Objects, que era do Pegasus, que era o Pegasus Original Color Edition, a armadura V2 dele, e também da versão Power of Gold, eram os Mini Objects, que era comemorativo de 50 anos da Jump. Então fizeram esses 2 apêndicezinhos aí do Pegasus. Teve outras versões também que foram vendidas em feiras. Tinha um objeto do CV2, do Pegasus V2, que era transparente, tinha um no tom OCE, que foi esse que foi lançado na edição de 50 anos. Então ela acabou lançando esses como se fossem brindes. Era um brindezinho, veio uma caixinha pequenininha, era brinde, não vinha uma caixa toda. Não, eram brindezinhos que eles lançavam na própria Tamashii Nation. Aí, né, que foi os Pegasus V2, OCE e Original Color Edition, em comemoração de 50 anos da Jump. Este foi, assim, a grande queda, vamos dizer, da linha Apêndice, porque ano passado tivemos um relançamento, comemoração de 20 anos da linha Santa Cloth Myth, né, que a gente teve aquela votação, aquela coisa toda, mas eles decidiram relançar com cores mais chamativas, mais fortes, que foram os Mini Objects, né? Um dourado mais forte, né? Os outros eram um pouco mais escuros, não tinha um brilho tão forte, não é o tom verde não. Mas vemos aí os Mini Objects, versão comemorativa de 50 anos da linha Santa Cloth Myth. Bom, a gente viu aí como é que foi essa decadência da linha Apêndice, que é uma linha que ela foi se perdendo, né? Depois quando a linha X chegou, ela meio que foi se perdendo. Ela lança traz aqueles Mini Objects para cá, essas outras versões, e começou a fazer muito limitado para feiras, né? Como os Mini Objects, versão comemorativa de 10 anos da Tamashii World Tour, os Objects do CV2 também, comemoração de 50 anos da Jump, e também o do ano passado que lançou. Não acho que seja algo tão chamativo se você não tem as Pandora's Box, porque você põe a urna e o Object em cima, ficaria chamativo, né? Mas eu acho que não é um item tão necessário assim. Bom, vimos hoje a terceira e parte final sobre o vídeo da linha Santa Cloth Myth Apêndice. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos contando a história sobre a linha 1.0, sobre a linha X, sobre outras versões também, a gente poderia fazer sobre a linha Diecast. Seria interessante, não seria? Então vamos juntar material para isso aí. Podem comentar aí para dar temas aí, para sugerir temas aí para a gente estar fazendo. Beleza? Infelizmente, esse foi vamos dizer assim, o fim da linha Apêndice, né? Ela simplesmente parou no tempo. Ela não tem nada de novo, só traz coisas antigas que não são tão chamativas assim. Mas muita gente espera ainda uma versão Plain Clothes dos Cavaleiros de Bronze para ela dar continuidade. E querendo ou não, são figuras que são muito procuradas ainda, se acha com muita facilidade. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e já ative o sininho para receber as notificações para os próximos vídeos que vierem contando a história da linha Santa Cloth Myth 1.0, linha X, Apêndice, entre outras linhas aí que eu posso fazer para vocês. Estou montando material para a gente estar falando da linha SH Figures aí no modo geral e também um pouco de Dragon Ball. Beleza? Até a próxima. Fui!